Meus irmãos, vamos ler nessa noite Isaías 44. Se fala Israel, o escolhido do Senhor, amém? E hoje nós louvamos o Senhor por nós também sermos escolhidos do Senhor. Isaías 44. Colocamos em pé em reverência à palavra. Isaías 44, verso 1. Os irmãos acharam, amém? Todos já estão achando, um tempinho para todos acharem. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, só Ele é o Senhor de nossas vidas. Isaías 44, 1. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, estamos aqui, Rei, mediante a tua presença, mediante a tua santa palavra, para a glória do teu nome. Como o Senhor tem falado conosco, mediante os louvores, fala agora conosco, Eterno, mediante a tua palavra. Que a tua palavra, Eterno, venha ser segurança para cada um de nossos irmãos. Que tudo seja, Eterno, para a glória do teu nome. Senhor Deus e Pai, tudo que assim pedimos e agradecemos, em nome de teu Filho poderoso, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças ao Senhor, poder sentar. Então, que nós ficamos, dia após dia, na presença desse Senhor precioso. Aqui o Senhor, usando o profeta Isaías, através do profeta Isaías, o Senhor entregando a sua palavra, usando ali o profeta naqueles dias. Mas escute agora, Jacó, meu servo. Aqui se falando de Jacó, meu servo. Servo aqui se fala de uma posição alta aos olhos do Senhor. Ainda diz Israel, a quem escolhi, é como a quem eu amo. Israel, a quem escolhi, a mesma coisa que eu amo. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Olhamos bem clara a palavra, assim diz o Senhor, aquele que o fez. Ele fez menção que Ele é o Criador de nossas vidas, Ele que deu vida ao homem, Ele que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27. Então assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e o ajudará. Ele faz menção de nós lá no ventre, antes de formar nossos ossos. O Senhor já faz menção ali de nós no ventre. Ainda diz bem claro que Ele ajudará. Diz, não tenha medo, Jacó, meu servo. Não tenha medo, Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Olhamos aqui o grande privilégio de nós sabermos que nós somos escolhidos para a glória do nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, podemos observar o povo do Senhor Deus é um povo feliz, especialmente devido à aliança que existe entre eles e o Senhor Deus. Hoje, a grande aliança que entre nós e o Senhor Deus é o Senhor Jesus. Ele é o único meio, é o único mediador, como diz 1 Timóteo 2:5, é o único mediador entre Deus e o homem, é o Senhor Jesus. A aliança que Ele fez conosco, claramente relatando aqui o profeta Isaías, pelo Espírito do Senhor. Então diz bem claro que o povo do Senhor é um povo feliz, especialmente devido à aliança que existe entre eles e o Senhor Deus, entre nós e o Senhor Deus. Israel é chamado de Jesurum,
porque somente são os israelitas. Aqui diz bem claro, ó, quando se fala Israel, chamado de Jesurum, porque somente são israelitas aqueles como Natanael, em quem não há dolo. Como o próprio Senhor Jesus olhou para Natanael e diz, não há dolo, quer dizer, não há dúvida que você é um judeu. Vamos dar um exemplo a nós? Que o mundo olhe para nós e veja em nós o Senhor, que não há dúvida em nossas vidas que nós somos do Senhor, amém? Que o mundo possa olhar para nós, é como o Senhor Jesus olhou para Natanael e diz, não há dolo, não há dúvida que você é um judeu dedicado. O próprio Senhor Jesus disse a Natanael. Então nós podemos observar, somente esses terão o benefício eterno dessas promessas. Então aqui, quando se fala de Jesurum, se fala daqueles escolhidos. Existe o Israel do Senhor, existe o Israel do Senhor. O que é isso? Existe a igreja, e dentro da igreja tem realmente os cristãos, aqueles que dedicam os olhos ao Senhor. Tem muitas pessoas que carregam só o título de evangélico, mas não tem compromisso. Às vezes, muitos até dizem evangélico, mas nem no templo entra pelas portas para adorar o Senhor. E até se diz evangélico. É como Israel naqueles dias. Muitos se diziam israelita, mas não tinha nenhum compromisso com o Todo-Poderoso. Então ali se fala dos escolhidos do Senhor. Entre Israel, se fala dos escolhidos, os que tinham compromisso com Ele. O Senhor quer ver em nós o quê? Compromisso com Ele cada dia, que nós tenhamos esse compromisso glorioso. E se fala bem claro, somente esses terão o benefício eterno dessas promessas. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, tu e eu seremos amigos outra vez. O próprio Senhor dizendo, o Senhor Jesus diz, vocês serão meus amigos. Aqui, se nós olhamos claramente, o Senhor se procurando ser amigo de Israel. O que mais o Senhor quer? Ser o Senhor de nossas vidas, ser o nosso amigo, o Senhor de nossos passos. Se nós olhamos, o Senhor Deus no capítulo 43, verso 25, ele diz assim, ó, sou eu mesmo, Isaías 43, verso 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Ele diz, sou eu mesmo, aquele que apaga o que? Os seus pecados. Transgressões, aqui se fala de pecado. Sou eu que apago os seus pecados, por amor de mim. Olhamos aqui o grande amor do Senhor, ele diz, sou eu mesmo, que apago os teus pecados, as tuas transgressões, por amor de mim, porque Ele nos ama, amém? Aqui se fala do lado de nós termos uma responsabilidade, um compromisso alto para com o Senhor, diante do seu grande amor para conosco. Ele diz, eu que perdoo os seus pecados, eu apago as suas transgressões, por amor de mim, eu quero vocês para a glória do meu nome. Então, se nós olhamos pela palavra, aquele que não lembra mais dos seus pecados, vamos dizer, muitas vezes nós perdoamos, se acontecer algo conosco, nós perdoamos, mas não deixamos de lembrar, muitas vezes lembramos. O Senhor Deus diz, eu perdoo os seus pecados e não lembro mais, e se jogou para o esquecimento, amém? Porque Ele nos ama com uma condição indefinida, de um amor para a glória do nome dEle eternamente. Que nós tomamos uma posição de reconhecer a mão do Senhor sobre as nossas vidas, o grande amor do Todo-Poderoso. Então, o Senhor Deus, eu mesmo sou aquele que apaga as suas transgressões que criam entre o povo e o Senhor Deus, as transgressões que criam, o que é? Os nossos pecados, criam entre nós e o Senhor Deus. O pecado, ele impede nós chegarmos perto do Senhor. O Senhor Deus é santo. Se nós não tivermos um compromisso com o Senhor, para fugirmos de todo o mal, o que acontece? A nossa vida,
nós deixamos de ter acesso ao trono da graça devido aos nossos pecados. Então, claramente, quando nós olhamos pela palavra, que podemos observar, ele dizendo, eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões, as transgressões que criam entre o povo e o Senhor Deus. O Senhor diz, eu apago as suas transgressões. Quando nós reconhecemos Ele como o Senhor de nossas vidas, Ele diz, eu apago os teus pecados. Para quê? Para que nós tenhamos comunhão com Ele. Aí tem que partir a iniciativa de nós, reconhecermos que estamos errados, dizer, errado mesmo, Senhor, eu vou mudar de vida, e eu quero que o Senhor apague os meus pecados, perdoe os meus pecados, porque eu quero compromisso com o Senhor. Eu quero estar na tua presença a cada dia. Eu quero sentir a tua glória. Eu quero sentir o teu poder. Eu quero sentir que o Senhor está comigo. Amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Quando as transgressões são apagadas, as correntes de misericórdia correm novamente em seu canal anterior. Então aqui, quando o Senhor perdoa os nossos pecados, o que acontece? Perdoa as nossas, quando as transgressões são apagadas, são perdoados os nossos pecados, as correntes de misericórdia correm novamente em seu canal anterior, que nós temos o que? Uma comunhão novamente com o Senhor. Quando nós falhamos, vamos dizer, se nós fizemos algo que entristece o Espírito Santo, a gente já fica com vergonha de chegar na presença, Senhor, eu errei, por que eu errei? Por que eu fiz isso, Senhor? O Senhor me perdoa? Nós ficamos com vergonha de chegar na presença do Senhor. Olhamos, se nós não reconhecermos o nosso pecado, jamais chegamos na presença do Senhor. Amém? Por isso o Senhor quer que nós reconheçamos que o pecado faz divisão entre nós e Ele, porque Ele é santo. Aleluia. O perdão dos pecados é a entrada, o perdão dos pecados é a entrada das bênçãos da aliança. Então, o Senhor perdoa os nossos pecados. O que acontece? As bênçãos que o Senhor tem para nós, da aliança que Ele fez conosco de nos abençoar, nós começamos a participar das bênçãos do Senhor. Amém? A partir do momento que nossos pecados são perdoados, que Ele perdoa as nossas transgressões, Ele apaga, nós recebemos o canal de bênçãos a favor de nossas vidas. Nós começamos a participar das suas grandes bênçãos. Amém? Aqui está a vitória para o cristão em tudo. Olhamos claramente. Aleluia. Diz assim, eles são seus servos. E Ele reconhecerá e o apoiará aqueles que o servem. Olhamos bem claro, aqui o grande amor do Senhor para conosco, ó. Eles são seus servos, nós somos servos do Senhor. E Ele reconhecerá e o apoiará aqueles que o servem, e cuidará para que eles não sejam enganados. O Senhor cuida de nós. O Espírito Santo está conosco. Ele cuida de nós para nós não sermos enganados. Infelizmente, meus irmãos, existe um grande engano. Quantas pessoas falsificam a Bíblia? Quantas pessoas levantam heresias? E são pessoas que estão anunciando aí fora. Agora, se você é instruído pelo Espírito do Senhor, o próprio Senhor é responsável, mediante o Espírito Santo na tua vida, de abrir o teu entendimento. Isso é engano, isso é coisa errada. Você começa a discernir, isso não é do Senhor. Que estão ensinando são heresias, são engano. Você começa a ver. Por que você começa? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria está contigo. Se Ele está contigo, Ele livra você dos enganos. Então, por isso que é importantíssimo nós termos compromisso com o Todo-Poderoso. Então, diz bem claro, Ele cuidará para que eles não sejam enganados. O Senhor cuida de nós. Agora tem um lado aqui. E se nós não procuramos congregar? E se nós não procuramos ir no templo aprender? Nós vamos ser enganados.
Por isso que no templo é lugar de adorarmos o Senhor e lugar de aprendermos a sua palavra. Amém? Aprendendo a sua palavra, nós estamos com mais segurança para não sermos enganados. Eles são seus escolhidos. Olhamos aqui, o Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos do Senhor. Aleluia. E Ele permanecerá perto dos seus escolhidos. O Senhor está com os seus escolhidos. Ele conhece aqueles que são seus. O que é escolhido, Ele coloca sob a sua proteção especial. Se você é o escolhido do Senhor, você tem do Senhor o Todo-Poderoso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, uma proteção especial. É como o Senhor mesmo diz: aquele que tocar em vós é como tocar na menina dos olhos de Deus. Aqui se fala do valor, meu irmão, de você ser um escolhido para a glória do Senhor e de você ser grato. Você viver uma vida de gratidão. Senhor Deus me escolheu, Ele me chamou para a glória do seu nome. A minha vida minha vida vai ser por completo dessa pessoa preciosa. Amém? Os irmãos pela glória de Deus, bem alto. Glórias ao Senhor Deus. Amém? Que nós ficamos dia após dia na proteção especial do Senhor. Que nós tenhamos um amor por Ele, um amor para com nossos irmãos, para estarmos junto com nossos irmãos. Que dias virão que estamos em glória. Ele que o fez, quando diz aqui, nós olhamos que o formou no ventre e o ajudará. Aquele que o fez, o verso 2 aí, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Ainda diz: não tenha medo, Jacó, meu servo, Jesurum a quem escolhi. Então aqui diz: aquele que o fez, e os trouxe à existência, Ele os formou, Ele e os moldou. Ele começou a trabalhar muito cedo na vida dos seus, porque os formou desde o ventre. Ele começou a trabalhar muito cedo, onde? No viver de cada um de nós, meus irmãos. O Senhor já fez menção que você seria um escolhido dele, lá no ventre. Ele, como se diz, Ele deu corda para nós caminharmos nesse mundo de pecado. Quantos nós não conhecíamos o Senhor antes? Nossos filhos já nasceram no berço evangélico, mas Ele deu uma corda para nós caminharmos sem Ele nesse mundo de pecado. Mas Ele foi puxando a corda de: vocês são meus escolhidos, foi eu quem cuidei de vocês desde o ventre. Lá na formação dos ossos eu estava cuidando de vocês, para vocês serem para a glória do meu nome. Amém? Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então diz bem claro, se nós olhamos, porque os formou desde o ventre, portanto Ele os ajudará em suas dificuldades, em seus serviços. Se Ele preocupou conosco desde o ventre, Ele nos ajudará em nossas dificuldades e em nossos serviços. Esse é o Senhor que está conosco 24 horas por dia. É o Senhor que nos faz alegre, é o Senhor que nos dá alegria, é o Senhor que nos dá paz. Amém? Não como a paz do mundo, que é uma paz passageira. O cristão, a paz, o gozo na alma que você tem, de olhar para dentro de você e dizer: eu sirvo o Cristo vivo e verdadeiro, Ele é o meu amado, Ele é o meu especial, Ele é a razão do meu viver, Ele é a minha segurança em tudo. Amém? Os irmãos para a glória a Deus bem alto. Glórias ao Senhor Deus. Amém? Que nós ficamos com essa pessoa tão doce, tão maravilhosa. Versos 3, pois derramarei água na terra seca, torrentes aleluia, derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole,
derramarei o meu espírito sobre a descendência de vocês, minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Aqui se fala da bênção do Senhor para os que têm sede, aquele que reconhece as suas necessidades espirituais e da insuficiência como criatura em supri-las, terão abundante satisfação do Senhor Deus. Isso aqui é importantíssimo na vida nossa, que nós paramos e venhamos refletir a necessidade espiritual e da nossa insuficiência. Nós olhamos para nós e reconhecemos as nossas dificuldades para vencermos, para chegar como criatura, para suprir as nossas necessidades espirituais. Então o que acontece? Nós reconhecemos o que? A presença do Senhor, para ter uma abundante satisfação do Senhor, a partir do momento que nós reconhecemos que como criatura do Senhor, nós não temos condições de preencher, de ser feliz, mas nós reconhecemos no Senhor, então nós somos preenchidos com a sua abundante graça. Olhamos para nós e reconhecemos que somos frágeis, somos incompetentes, muitas vezes não tem como nós declararmos que nós vamos ser abençoados. Sabemos que nós reconhecemos que nós não temos condições para nos fazer felizes. Aí nós reconhecemos o que? A grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso, que pode nos dar felicidade. Aí Ele derrama a sua abundante graça sobre nós, amém? Isso é importantíssimo na vida do cristão, nós reconhecermos que a nossa felicidade está completamente no Senhor, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Ele diz: derramarei água sobre o sedento, que tem sede de justiça. Olha, o próprio Senhor diz: eu vou derramar água sobre o sedento, que tem sede de justiça, sede de estar com o Senhor. Sede do que? Sede de que é certo, sede de ter conhecimento do Todo-Poderoso, ter conhecimento da palavra. Você tem sede, o Senhor diz: eu vou derramarei água sobre o sedento, que tem sede de justiça, ele será saciado, será saciado. A água será derramada sobre aqueles que verdadeiramente desejam as bênçãos espirituais, acima de todos os prazeres e dos sentidos. Olhamos bem claro, a água será derramada sobre aqueles que têm os prazeres, diz bem claro, sobre os prazeres, acima de todos os prazeres e sentido, que você tenha sede de vida eterna. Então a água será derramada sobre aqueles que verdadeiramente desejam as bênçãos espirituais. Você tem aquele desejo ardente: eu quero mais e mais sua glória, Senhor. Quero mais e mais o seu poder, mais e mais a tua presença em minha vida, acima de todos os prazeres e sentido. Aqueles que estão áridos como terra seca serão regados com a graça do Senhor Deus, como rios da graça. Aqueles que estão áridos como terra seca, o que eles estão olhando para você e diz: nossa, eu estou seco, não estou sentindo o Senhor comigo, estou como uma terra seca, sem vida. Se você começa a olhar para o Senhor e começa a invocar essa presença gloriosa, é o que diz aqui o Senhor prometendo, que Ele diz: derramarei o meu espírito, aqui diz torrente na terra seca, pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Então nós podemos observar essas partes aqui bem claro. Aqueles que estão áridos como a terra seca serão regados com a graça do Senhor Deus, com rios dessa graça. O próprio Senhor lhes dará o crescimento. Se a terra estiver muito seca, o Senhor Deus terá rio de graça com que regá-las. O Senhor terá rio de graça. Se fala da sua presença gloriosa pelo Espírito de Deus, como o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão no teu interior. Se fala da presença gloriosa do Espírito do Senhor, regando a tua vida, te fortalecendo, para que você venha sentir
saciado, forte na presença do Todo-Poderoso. Podemos observar, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. A água que o Senhor derramará é o seu Espírito. Então aqui se fala claro, a água que o Senhor vai derramar sobre nós é a sua presença, o seu Santo Espírito conosco. Se olhamos para a palavra, Evangelho segundo São João 7,39, o Senhor diz assim: ele estava se referindo ao Espírito, o Espírito Santo, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aqui, quando o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, rios d'água viva correrão no teu interior, está falando da presença do Espírito Santo, que nos dias do Senhor Jesus, no seu ministério terreno, o Espírito Santo não tinha sido enviado ainda. É o que diz o verso 39, diz bem claro, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Senhor Jesus não tinha sido morto ainda e crucificado, depois ressuscitado ao terceiro dia, que diz a palavra, que ele derramará sem medida, aleluia, sobre a semente, isto é, Cristo. Ia ser derramado sem medida, sobre a semente, se falando de quem? Do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo sendo derramado. Se nós olhamos para Gálatas 3,16, tá? Aqui o verso Gálatas 3,16 diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não fala os seus descendentes, ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. A glória, a presença, o Espírito Santo veio ali sobre seu descendente, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, sendo preenchido para a glória do Senhor Deus, para a salvação de quem? De toda a raça humana. De quem? Daquele que crer no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E diz, esse dom do Espírito Santo é a grande bênção do derramamento, da abundância que o Senhor Deus tinha reservado para os últimos dias. Derramarei do meu Espírito, isso é a minha bênção. Aqui, se nós olhamos, o Senhor diz, nos últimos dias derramarei o meu Espírito, a minha bênção. E a bênção dele aconteceu quando? No dia de Pentecoste. Na vinda, assim que o Senhor Jesus faleceu, foi sepultado, e ali ficou 40 dias na terra, e nos 50 dias, se olhamos no dia de Pentecoste, foi a descida do Espírito Santo, onde o Senhor manifestou sua glória poderosamente, para que todos sentissem a glória do Senhor. Se fala da presença do Espírito do Senhor sobre todos que o creem. Então aqui diz, derramarei o meu Espírito e a minha bênção, e foi promessa também do profeta Joel, que o Espírito iria ser derramado nos últimos dias. O Espírito Santo está derramado sobre a face da terra. Todos quanto dedicar esse nome, sentirão a glória do Senhor. Pode ser a terra seca como for, árida como for, a presença do Senhor, como um grande rio, uma grande cachoeira, vai regar essa terra, e vão ali nascer, aleluia, a presença gloriosa do Espírito Santo. Por isso o que depende? Depende de cada um de nós reconhecermos, depende de cada ser humano reconhecer a necessidade de aproximar do Senhor, e você é preenchido pela glória do Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Diz, essas bênçãos estão reservadas para a semente e os descendentes da igreja, porque a aliança e os descendentes da igreja, porque a aliança, errei aqui, meus irmãos, essas bênçãos estão reservadas para a semente e os descendentes da igreja, porque a aliança da graça consiste em uma bênção muito grande.
aliança da graça consiste em uma bênção muito grande. Por isso que é importante nós reconhecermos a bênção. Quanta bênção está preparada, porque a aliança da graça consiste em uma bênção muito grande. Se fala da salvação eterna, que está preparada para quem? Para todos quanto tiverem compromisso com o Senhor. O Senhor dizendo: eu serei o seu Deus, para ti e para a tua posterioridade. Vou ser o Senhor da tua vida e dos teus descendentes. Ainda diz a todos quanto foram feitos para participar dos privilégios da adoção, o Senhor Deus dará o espírito de adoção. Todos quanto, bem claro, se nós olhamos bem claro pela palavra, quando podemos observar: eu serei o Senhor Deus para ti e tua posterioridade. A todos quanto foram feitos para participar dos privilégios da adoção, o Senhor Deus dará o espírito de adoção. Todos quanto reconhecer o Senhor Jesus, todos quanto confessar esse nome, recebem do Senhor Deus o Todo-Poderoso o espírito de adoção. Nós passamos a ser adotados como filhos do Todo-Poderoso, amém? Aqui se fala do grande privilégio de nós sermos do Senhor, e podemos observar o último verso. Então aqui se fala da grande alegria do povo naqueles dias de ser escolhido pelo Todo-Poderoso. A grande alegria dos judeus vai ser no momento que eles reconhecer Jesus como Senhor, e a grande alegria nossa de sermos do Todo-Poderoso vai cumprir esse último verso aqui que diz assim, um dirá: pertence ao Senhor, o outro chamará a si mesmo pelo nome Jacó, se para o Israel do Senhor, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome. As pessoas vão escrever na sua mão: eu pertenço ao Senhor, Jesus é o meu Senhor. Vou escrever na sua mão a grande felicidade do Israel do Todo-Poderoso, do Jesurum do Todo-Poderoso. Se fala dos escolhidos do Senhor para a glória do seu santo nome, amém? Que nós lutamos dia após dia, meus irmãos, para sermos mais e mais do Senhor, o Todo-Poderoso. Colocamos em pé. Senhor Deus, para a glória do teu nome eterno, eu peço, mediante a tua santa presença, poderoso, como o Senhor está presente nesse momento, abençoa poderosamente os teus filhos eternos, que todos os nossos irmãos venham ser fortalecidos pelo teu Santo Espírito, para a glória do teu santo nome, poderoso, que todos possam estar debaixo do teu cuidado e proteção. Assim abençoa poderosamente, eterna, a tua igreja viva, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Abençoa poderosamente essa nação, Brasil, que a bênção do Senhor seja sobre essa nação, que as famílias brasileiras, eterno, venham ser famílias abençoadas, para a glória do teu nome, que a bênção do Senhor alcance os 4 cantos do planeta Terra. Se abençoa o teu povo, a tua igreja, nos dê vitória em tudo, Senhor Deus, que tudo venha a ser para a glória do teu nome, amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe todos,